Em primeiro lugar, muito boa noite a todos vocês, colegas. Eu conversei com o Mário por WhatsApp uma situação, porque no ano passado, em outubro, nós fizemos uma introdução ao Tórum, que justamente tomava a sessão de 7 de março de 1962, quando o Lacan começa oficialmente o trabalho com a topologia. Aí eu coloquei para ele o seguinte: aquilo já está lá e está todo o material, e talvez fosse interessante, porque quando um psicanalista vai se reportar à questão da topologia, ele se conduz de vários modos diferenciados. Tipo, eu estou falando assim de uma certa prática desde a década de 80, observando os grupos que estão interessados em topologia, que vão estudar o assunto, excetuando as situações nas quais se contrata um físico ou um matemático para se dar aula de topologia e 100% das vezes dá tudo errado, né? Por uma questão de incompatibilidade disciplinar dentro do contexto acadêmico. Então, colegas vão estudar, por exemplo, diretamente o seminário do sintoma, porque é um seminário fascinante, trata de uma questão clínica crucial, que é a questão do sintoma, ou vão estudar os últimos seminários, ou vão estudar o seminário 11, ou então pegam o seminário 9. E a gente pega o seminário 9 e realmente a situação é complicada, diria-se, de passagem. Por quê? Além do fato do seminário 9 talvez ser o seminário mais denso do Lacan, no qual ele começa o assunto e vai trabalhando, e tem uma determinada atitude, faltam alguns elementos que são importantes, que estão presentes na mente do Lacan, mas que não estão enunciados diretamente no corpo das discussões de cada uma das sessões que vão desde a conferência ou sessão do dia 7 de março até o final. Ou seja, por onde o Lacan está se movimentando. Ainda mais porque nós, dias atrás, trabalhamos o paradoxo de Russell. A tendência natural de um leitor que está tentando se instrumentalizar é ele considerar que trabalhar com logicismo, lógica simbólica, etc., formalismo, e trabalhar com topologia sejam la même chose, como se diz, quando na realidade não são. Na verdade, elas têm suas especificidades. Elas podem vir a conversar? Podem, mas dentro de certos parâmetros. E então, nós conversamos sobre isso e eu apresentei um roteiro para o Mário, ele disse que estava interessante, na qual eu faria uma coisa que seria uma introdução, que é prolegômenos, né, topológicos. Na realidade, eu vou entrar no contexto do seminário, só que eu vou entrar no contexto do que estaria hipoteticamente na cabeça de Lacan quando ele está indo para o seminário e está falando. O que ele tem presente na mente dele. E o Lacan dá os seus indícios, né? E dia 21 eu retorno ao seminário, apresentando um resumo aí, e fazendo uma aplicação, que é uma aplicação interessante sobre a questão da clínica e que diz respeito a uma relação que há entre o seminário 9 e o seminário 14. Porque todo mundo, e vocês sabem que existem alguns textos em que se fala em cálculo do objeto A. Bom, se eu vou calcular o objeto A, eu vou calcular um parâmetro, vou ter como resultado um parâmetro no qual ele pode ser encontrado, capturado. E o perigo disso é a gente pensar que eu posso tomar o objeto A na mão, como eu peguei essa tampinha. Então vocês já viram textos onde o pessoal fica brigando, ou em eventos, ou coisas assim. E o que eu vou fazer é usar justamente os pressupostos que o Lacan está trabalhando, e um autor que ele só vai citar e só vai se referenciar no seminário 18, que muito tardiamente ele vem a conhecer, e que é um dos companheiros de trabalho associado ao autor principal, no qual ele se baseia no seminário 9.
E aí, então, acho que a coisa vai ficar interessante, e vai ficar interessante porque que se relaciona tanto a questão do paradoxo de Russell, do conjunto, de todos os conjuntos que não contêm a si mesmos, em relação à questão do objeto A, em relação à questão da significância, que é a Bedeutsamkeit, né? A Bedeutung, que está no seminário 14, e essa questão, e por que Lacan tem uma crise no meio do seminário 14 e para de trabalhar as questões e vai para Hegel e Heidegger. Isso não vai dar para fazer semana que vem, mas só estou dando como uma notícia para quem já leu o seminário 14, sabe que ele vai indo num certo momento, passa por Pascal, um triângulo, etc. e tal, pum, acontece algo e ele diz, eu não consegui. E tem a ver com uma série de aspectos. Então, eu vou tentar abordar, né? Então aqui nós temos o nosso index, e eu acho que algumas coisas vão ficar mais ou menos interessantes, né? Eu vou usar como lema uma estrofe de uma poesia do Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda. Não ficou muito claro ainda para mim quem é realmente o autor do texto, mas é um texto interessante que diz o seguinte: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. No final vou falar sobre isso e vou dizer de onde vem essa questão poética, muito importante. Na minha concepção, isso teria sido escrito, talvez, por Caetano. Mas, em todo caso, é interessante. O percurso de hoje eu vou tratar das várias topologias. Eu vou dizer que não há a topologia, não há uma topologia. Então eu vou estudar topologia psicanalítica, eu vou enfrentar uma série de situações em que eu vou me defrontar com N topologias, como a gente diz, mas não enquanto elas são lá no campo topológico, muitas vezes, mas relacionadas ou levadas para dentro da psicanálise, ou a psicanálise entrando nelas, como diz também o Van Perrault e o Patrick Vallard. Né? Patrick Vallard tem uma expressão muito interessante sobre isso, nas memórias dele, e ele todo entusiasmado indo assistir o seminário do Lacan, e ele vai até a Paris Saint-Germain, numa daquelas grandes livrarias, a Garnier, por exemplo, que tem vários andares, são uns 8 andares, uma coisa assim, procurar o raio da topologia, ou seja, um facho de luz que venha e ilumine ele. E ele disse que ele encontra não um raio da topologia, ele encontrou um andar inteiro de topologia, dedicado à seção da topologia, isso na época. Final dos anos 60 para 70, né? Lá pelos 70. E aí ele começa a abrir todos os livros, e ele diz que olhou todos os livros do andar. E ele ficou muito frustrado, porque só haviam cálculos. Não havia uma figura, uma imagem de objeto ou de figura topológica. E aí ele se deu conta que a topologia que era trabalhada academicamente e cientificamente nessa época, e eu já toquei nisso na última vez que eu falei, que a vitória do logicismo, do formalismo, né, institucional, e a topologia que Lacan trabalhava é uma topologia que ele chamou então ali figurativa, né, que ele queria desenhar, que ele queria traçar, que isso é o que interessava ao psicanalista na questão. Né. Então eu vou chegar nesse ponto. O segundo é um uso topológico em Lacan, no qual eu vou mostrar para vocês que o trabalho dele não foi em vão, que ele conseguiu muita coisa. Vou dar 2 exemplos que aparece exatamente essa situação e que são exemplos que eu trabalhei e estou escrevendo sobre eles, e é matéria do meu curso extensivo em topologia no 2º ano, né, no Rio Grande do Sul. Depois eu vou fazer uma brincadeira, que eu vou chamar Nós, as Superfícies, Falamos, porque é o plural, né? É uma brincadeira com que vocês já sabem o que é, né? E vou entrar numa apresentação rápida sobre 2 autores, que é Riemann e Poincaré. Antes disso, eu terei passado pela diferença entre a matemática intuicionista e a matemática logicista, ou logicismo, que na verdade é. Tá bom?
Depois a gente vai colocar esse vídeo e áudio para vocês poderem assistir se quiserem, é claro. Posso continuar? Sim. Então tá, obrigado. Então vamos entrar nas N topologias. Então aqui eu tenho uma tela que mostra dois tipos diferentes de topologia. Do lado direito nós temos uma topologia euclidiana, do tipo euclidiana. Não é Euclides, é Petri, mas é baseado em Euclides. E aqui nós temos uma topologia, digamos, real, não euclidiana, que é baseada em Riemann, Poincaré, Petitot e etc. Para vocês verem, por exemplo, nós temos o oito interior, temos o toro colocado no oito interior, mostrado que tem uma suposição de uma banda de Moebius no circuito do toro em oito interior, o seu isolamento, a sua dupla correlação e a garrafa de Klein. Quer dizer, tem um resumo aqui que mostra uma série de coisas e vocês veem as letras que já falam algumas coisas. Mas a gente vai chegar nisso ainda com o tempo. Né? É só tela de início. Bom, existe a topologia ou serão as topologias? Essa é a pergunta. São as topologias, no caso. Né? Eu vou então falar rapidamente sobre alguns aspectos considerando os pioneiros da topologia. Em 1856, Bernhard Riemann, na Alemanha, aos auspícios de Gauss, ele era um protegido por Gauss, ele não foi orientando do Gauss, mas o Gauss era extremamente encantado com o trabalho dele, com a genialidade dele, leva Riemann a defender a sua Privatdozenz, que é aquilo que o Freud teria defendido se ele tivesse renunciado à sua... Do Riemann, nós começamos a considerar as múltiplas possibilidades de geometrias. Porque Riemann vai recuperar ou vai introduzir um conceito que é o conceito de espaço. Um círculo, por exemplo, como vocês viram antes aqui eu tenho dois círculos, ou aquela forma que está ali colocada, se consideraria que é um espaço. O A1 que está lá, um outro espaço. São espaços. Agora, quando você diz o seguinte, mas você tem aqui um oito interior como um espaço, um toro como um espaço, aí você tem uma banda de Moebius, é um outro espaço. Mas duas bandas de Moebius juntas são o mesmo espaço, de certo modo, que era o anterior só duplicado, correto? Então, ao invés de falar em objeto, figura, o topólogo, a partir desse momento, a partir de uma sugestão de Riemann, vai falar sobre espaço. Nós não estamos num espaço hoje, vocês vão dizer a sala. Topologicamente, a gente deveria considerar o espaço no qual nós estamos, Gaia, o planeta Terra, que possui uma topologia esférica, mesmo que seja achatada nos seus polos. Mas a topologia do espaço onde nós vivemos, enquanto seres infinitamente pequenos, nós nos achamos grandes, né? Mas em relação a esse espaço, e se você puder se deslocar e ver o espaço como um todo, a Terra, de fora dela, vocês não vão encontrar ninguém do corpo freudiano na sua visão. São os chamados seres infinitamente planos e pequenos. Poincaré e Riemann estão discutindo isso. E nós nos movimentamos nesta sala, nessa superfície, nesse solo, nesse chão, ou para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para outro, seguindo dois vetores. O vetor Y, que é esse, para frente, e o vetor X. Na sua, se for considerar a si mesmo como ponto zero, para a esquerda negativamente, para a direita positivamente, né, no caso. Ou seja, nós nos deslocamos nessa superfície. Então, mais ou menos isso. E o Poincaré vai falar que a maior parte
das geometrias entre os anos 1880 até 1913, que é a produção pesada dele, em mundos n-dimensionais, com múltiplas dimensões. Mas ele vai usar um termo que o Leibniz havia criado, chamado análise situs. De situação, de lugar, de ponto, assim por diante. Para vocês terem uma ideia, o Johann Benedict Listing, em 1848, alguns anos antes do Riemann, publica o Estudo sobre Topologia. E ele é um orientando do Gauss. Aqui vocês têm a primeira página do livro dele. Aqui vocês têm um desenho que está no livro dele. Aqui vocês têm um outro. Isso é para dizer, para mostrar o seguinte: a topologia dos nós, ela já nasceu junto com a topologia das superfícies. Porque é nesse livro que é formulada a primeira estrutura ou o primeiro espaço chamado não usual. Esses aqui são espaços usuais, tá? Espaços normais. A banda de Möbius, ou fita de Möbius strip, tanto faz, ela é chamada espaço não usual, por um motivo. Chamado espaço não usual. Espaço bizarro, não usual. É chamado não usual. O que é um espaço usual? O espaço usual é um espaço orientado vetorialmente. Ou seja, vem para cá, eu digo para alguém, ou vai para lá, eu tenho coordenadas sempre bidimensionais. Você vai dizer, ah não, mas eu posso voar de avião. Mesmo voando de avião, você estará sempre se movendo em coordenadas bidimensionais em planos situados diferentemente. Claro, a gente pode falar em volume, etc., espaço tridimensional e assim por diante. Claro, dá para fazer isso. Mas isso é do ponto de vista global. Porque se eu estou parado na Lua e vendo a Terra, eu posso concebê-la como uma esfera tridimensional. Agora aqui, eu vou ter que lutar muito para chegar, quando eu estou na superfície da Terra, para chegar até a ideia e descobrir que ela é tridimensional. E é o que a gente fez na história da humanidade, né? Essa coisa toda. Os espaços não usuais são espaços desorientados vetorialmente, mas não se usa essa expressão. São espaços não orientáveis. São espaços nos quais, andando pela superfície, em algum momento a nossa orientação vai se modificar. Ao invés de ser num sentido, será exatamente no sentido contrário. Ou ela irá progressivamente se alterar aos poucos. Engraçado isso, né? Agora, quando a gente olha aquelas imagens do Escher, a gente tem exatamente esse tipo de aplicação da não orientabilidade nas imagens. Eu vou voltar a isso daqui a um pouco, porque é um ponto muito importante e é uma das coisas centrais no seminário. Então, ainda estamos nas N-topologias. Vamos falar um pouquinho sobre a topologia euclidiana. Então, a gente às vezes interpreta ou se ouve falar corriqueiramente que as não euclidianas se opõem às euclidianas. Até às vezes pode se encontrar em algum livro isso escrito, ou pode ter uma discussão, porque, por exemplo, Hilbert brigou com Euclides ou mostrou problemas na proposição 4, etc. e tal. Entretanto, a gente hoje sabe que não há uma direta oposição entre uma e outra. Nós podemos ir da topologia euclidiana para a topologia não euclidiana ou retornar
que é o caso. E é o que Riemann vai falar. O problema todo é que Riemann acabou ficando muitos anos sem ser lido, a não ser por uma minoria de pessoas, como Poincaré, e só mais recentemente que ele tem sido utilizado pelos pesquisadores. Depois vou falar sobre isso também. O Euclides, que é do século II a.C., deixou-nos os elementos, que é os elementos de geometria, matemática, etc. São 12 livros. A maior parte das vezes a gente vai encontrar publicados só os 6 primeiros, porque muita gente desconfia que os outros não são exatamente dele. Essa é uma questão também secundária, né? Eu vou apresentar para vocês a proposição 1 dos elementos. Está aqui. A proposição dos elementos. Descrever um triângulo equilátero formando uma linha reta finita. A palavra descrever quer dizer traçar, desenhar, explicar. Explicar desenhando. Tá? A teoria das descrições do Bertrand Russell é uma teoria que descreve verbalmente, ou através de uma escrita. Sintático-semântica, é outro tipo. Então você pode ter diferentes acepções da ideia de descrever, mas geometricamente, matematicamente, geometricamente, descrever quer dizer desenhar e depois também colocar número, mas tem que fazer o traçado. O que vocês têm aqui, desse lado, é a descrição do primeiro teorema, no qual o raio de um é corda para o outro. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse CS, o verde aqui é o raio, certo? E por incrível que pareça, para CA ele é uma corda que atravessa a circunferência. Poderia atravessar, no caso eu não fiz atravessar, né? E o raio de CA que está em laranja é corda para CS. O Lacan não vai dizer que para o raio do desejo corresponde à demanda do sujeito, do desejo do outro, e vice-versa. Então, realizando uma extrapolação a partir de princípios topológicos e geométricos, a gente pode chegar a esta figura aqui, que vocês estão vendo, que representa, dentro do seminário de Lacan, os dois toros anulados, ou entrelaçados, ou abraçados, como vocês quiserem. Então, isso para mostrar para vocês que há uma possibilidade de se trabalhar topologicamente e chegar até o que o Lacan está dizendo, e fazer um processo construtivo, que a gente chama, compreende? Processo construtivo. Eu tenho um texto que eu fiz isso, né? Fiz ele em janeiro, a partir de um desafio de um colega meu, que foi meu professor, meu mestre, José Luiz Caon. Né? Toda vez que eu vou lá, ele me faz desafios topológicos um atrás do outro, e eu fico discutindo com ele, né? Então esse foi um deles. É possível chegar a esse ponto, né? Agora, o mais interessante é o seguinte, tem uma animação que inclusive mostra isso.
a proposição 2. Isso é o mais incrível. Aí assim, qual é o método que está em ação? A proposição de Euclides. Nós temos na casa do professor Caon vários, é uma casa gigantesca, né? Espaços com quadros, paredes com aquela massa especial de quadro verde, tem giz, tem isso, tem aquilo, a gente vai lá e desenha e fica se divertindo. Né? Então aqui nós temos a proposição 2, tá? Vou mostrar para vocês. A proposição 2 diz o seguinte: colocar uma linha reta igual a uma dada quer dizer, ela lá está, certo? Linha reta em algum dado ponto que lá está, como uma extremidade. Aqui está a descrição do segundo teorema de Euclides de acordo com Fitzpatrick e Burney. São dois diferentes. O Burney é um visual maravilhoso em inglês, fez tudo sem palavras, para mostrar que tem que fazer, que ele queria ensinar para as crianças o Euclides. E o Fitzpatrick é um dos especialistas, ele pega diretamente do grego. Isso está tudo no texto esse. Bom, a partir da simples olhada de um golpe para o topólogo dessa proposição 2 de Euclides, salta uma coisa. Salta isso aqui. O que vocês estão vendo aí? Vocês conhecem essa forma aqui? Está aí ela. Aí você vai indo, e você vai fazendo as extrapolações que são baseadas na intuição. Quando nós abrimos a proposição 2, eu disse para ele, o 8 interior. Por quê? Porque o 8 interior saltou na minha mente, apareceu, aí apareceu o trabalho do Petitot, apareceu o trabalho do seminário 9, apareceu o trabalho do seminário 24 e o trabalho do seminário 26. Mas eu não faria isso se não tivesse lido. Óbvio, tu tem que encurtar as orelhas, como se diz, né? Mas isso vai com o tempo. É o que o Poincaré vai dizer: pensamos ou raciocinamos corretamente, suportados ou sob imagens imperfeitas. Entenderam? Por mais perfeita que seja a minha descrição que eu fiz do segundo teorema de Euclides, ela está corretíssima, ela ainda é imperfeita porque ela é uma estrutura empírica, visual empírica. Compreenderam? E aqui nós temos o trabalho do Jean Petitot. Em parte, o Jean Petitot faz isso aqui. O resto eu converso com ele, que é um outro texto, onde eu escrevi sobre da onde surge o 8 interior no seminário de Lacan em relação a um lógico e matemático, um filósofo, na verdade, né? Porque não há há uma certa área de obscuridade entre o que é um filósofo, um matemático, um topólogo, essa coisa toda, né? Que se chama Jean Nicot, que morreu em 1924 e defendeu uma tese de doutorado com o Bertrand Russell, que tem por título A Geometria do Mundo Sensível. É maravilhoso o trabalho dele, né? E ele chega, sem pretensão alguma, à mesma situação do 8 interior. E o Jean Petitot, para vocês terem uma ideia, é um dos grandes matemáticos franceses, vivo e filósofo, prêmio Medalha Félix, também, super premiado, e que é filho do Desante, a gente diz, né, que é aluno, trabalhou com Desante, que era amigo do Lacan, que era quem o Lacan almoçava, e o Desante, por aqui de tantas perguntas, né, acabou aproximando o Vaperrot dele, né, e alguns outros. Né. O Jean Petitot tem um livro, é um artigo, e ele coordena um volume da Biblioteca Einaudi, que é uma biblioteca italiana e portuguesa, feita nos dois países ao mesmo tempo, se chama Local e Global, que é uma biblioteca muito pesada, esse volume, na parte da matemática e formalização.
E ele escreve o primeiro texto chamado Local e Global. E ele declaradamente escreve, nesse trabalho dele, um elogio a um cara francês chamado Jacques Lacan, dizendo que tudo que Lacan fez tem um valor altíssimo para a compreensão matemática da teoria do discurso. E ele escreveu isso em 1986, 3 anos antes do livro do Alain Sokal e Jean Brickman, que é Imposturas Intelectuais. E ele consegue mostrar, e ele usa, para falar disso, essa estrutura em fibratos de Fick, chama-se ali, que é o 8 interior. E aí ele vai seguindo e vai demonstrando isso. Ele vai falar em transfigurações e transformações translocais. Esse autor, como é o nome? Jean Petitot. Jean Petitot, né? E aqui tem toda a estrutura de como isso funciona, né? É um exercício que eu montei para aprender isso. A pessoa vai pegando Jean Petitot, vai pegando isso, pegando aquilo, acaba na fita de Moebius e termina no mecanismo psíquico do esquecimento, como mostra como funciona, né? Tá. Vamos lá. Posso seguir? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, vocês... Tá? Tá, vamos lá. Então... 1000 dúvidas. Eu também. Eu sou o que mais dúvidas tenho. Né, questões. Vamos lá. Ainda vou continuar um pouquinho sobre as N-topologias, tá? Elas nascem com Riemann, Gauss e Poincaré. Gauss orientou o Ferdinand Moebius, o Johann Benedict Listing e teve como protegido especial Riemann. Elas nos apresentam a ideia de espaços topológicos que possuem propriedades intrínsecas. Olha só, propriedades intrínsecas é importante, porque são propriedades que estão na superfície daí, ok? Estão dentro dela, não fora, não são extrínsecas. Não é como o buraco, que é extrínseco no tóron. O buraco que é a causa do tóron, a sua condição de possibilidade formal, é extrínseco a ele. Entendeu? Que são chamadas de invariantes topológicas e possuem comportamentos diferenciados, local e globalmente. Global é considerando o objeto enquanto tal como um todo. E a palavra objeto não é adequada, então, nesse sentido, porque eu teria uma banda de Moebius aqui na minha mão. O espaço, que é uma abstração, no caso. Isso é o global, certo? Localmente é quando eu vou lá na superfície. Isso é muito, muito legal, isso. Porque nos dá condições de entender por que as coisas se alteram. Né? Ok? Nós vamos seguir nisso e vamos ver. Uso topológico. Lacan se dedica ao estudo e exploração da topologia. A entrada reflexiva é dada pela topologia das superfícies, ok? Que vai do seminário 9 ao 19. Para seguir pela topologia dos nós, que começa mesmo no seminário 19 e vai até o 26. E a realizar a genial integração entre as duas, porque ele vai depois integrar as duas, entre o seminário 24, L'Insuc, Sed, Lenbevoux, Ciel et Mur, e o seminário 26, a topologia do tempo. Ou seja, são 3 seminários onde ele vai produzir a integração entre essas duas topologias. Elas não são, a partir desse momento, com as coisas que ele consegue chegar, separadas. Elas têm relação. Tem relação. Aqui tem como se chama, uma imagem que eu peguei do meu caderno de topologia sobre o seminário 24, com as anotações, e eu vou fazer uma mostração do 24 para vocês, tá? De como é isso lá no Lacan, no uso topológico que ele realiza do seminário, da topologia, ok? Podemos ir? Então aqui nós temos, vocês estão vendo aqui, nós temos 6 rosquinhas, ok?
Eu vou mostrar o que o Lacan faz na primeira sessão do seminário 24, quando ele vai falar sobre o renversement, reviramento. Eu chamo de revirão. Como é que é em francês? Renversement. O Magno traduziu por revirão, e é uma ótima tradução. M.D. Magno, aquele figura. Eu estou tentando entender a palavra em francês. É um revirão. E é algo que tem a ver com a quere, a viravolta. Só que a viravolta, o renversement, ele tem outras características. No seminário 24, na primeira sessão, o Lacan está muito preocupado e ele começa a falar sobre algumas coisas. Pois é, será que um dia eu falei sobre identificação e tal, e fica tirando sarro. Na verdade, ele está muito feliz, porque ele descobriu uma coisa. Então ele fica brincando com isso e ele volta ao tema das N identificações. Opa, não há uma identificação, há N identificações, compreenderam? Aí, topologicamente, a gente começa, se eu tenho identificação 1, identificação 2, identificação 3, eu estou lidando com espaços diferentes topologicamente considerados. Compreenderam? E então eu posso pensar normativamente que o espaço topológico no qual se produz a identificação na mulher e no homem são diferentes na sua constituição edípica. E por isso que o Freud falava, o homem faz uma volta, a mulher faz uma dupla volta, faz 2 vezes, ele faz um 8 interior, alguma coisa assim. Então, tudo isso são tarefas topológicas que o Lacan deixou para que nós construíssemos. E ele está dando as pistas, os indícios. Né? Você sabe que o seminário 24, o seminário 25, o seminário 26 são seminários mais shorts, né? Mais curtos. Eles têm a ver com um aspecto que o Lacan vai explicar muito claramente, em alguns momentos, mas ele vai deixar muito bem claro lá no 26, porque ele agora só estava mesmo preocupado com a consideração topológica das coisas. Matemática, ele vai dizer, matemática topológica. E ia deixar para que os outros seguissem adiante. Né? Vou mostrar para vocês o que acontece aqui. E ao mesmo tempo que ele está falando sobre identificação, nessa sessão ele está perguntando sobre o final da análise, que é uma coisa que vocês já discutiram aqui nas sessões clínicas, lembram? Já teve essa discussão. Sim. E o Lacan vai levantar o problema. Mas como é que é essa história? Né? Então você sabe, por exemplo, a gente supõe que, de um certo modo, o desejo notório vai ser longitudinal, ok? Ele vai percorrer o circuito longitudinal construtivo do tórax. Ele vai dar a volta. E a demanda vai ser uma espiral, ok? Então, cada um, necessariamente, eu coloco uma coisa. Eu não vejo o desejo. Eu só posso ver mesmo a demanda. Nenhum objeto eu posso tomar. Porque o objeto está lá no meio, né? Sendo levado para fora, né? Para fora quer dizer o centro, né? Aí o Lacan vai fazer uma coisa incrível e que topologicamente é altamente rigorosa e consistente. Ele vai cortar e vai colar. E tudo vai ficar la même chose, só que vai ser diferente. Olhem só. Quem já olhou meu canal no YouTube já deve ter visto isso lá. Em todo caso, olha só o jacaré abrindo a boca aí. Vocês estão vendo? Então o desejo é vermelho. Então, esse é um problema. Olha, se o analista, no final da análise, se torna um mero e simples objeto A, ele vai, como um objeto que pode participar dentro daquilo que é chamado do espaço do objeto A, como um lugar insaturado, vazio, onde algo pode estar,
ele vai continuar fazendo parte do conceito de inconsciente do sujeito, no final da análise. Isso o Lacan faz no seminário 24, na primeira sessão. E ele sai... Esse seminário é impressionante, né? E aí, então, ele vai dizer uma coisa muito importante. Antes das descobertas dos físicos atuais, a estrutura do mundo é tórica, não é esférica. Como o Sloterdijk pensa, por exemplo, para dar uma ideia, né? E é por isso que o Sloterdijk vai escrever um artigo, vai escrever um capítulo do livro dele, Esferas, no volume 1, sentando o cacete no Lacan, no estágio de espelho, dizendo que ele está totalmente errado. Mas, claro, quem pensa que o universo tem uma estrutura esférica e se transforma em bolhas e depois espumas, somente pode reagir de modo de não aceitar a teoria do estágio de espelho, do Lacan. Porque ela é avessa a isso, né? Agora vamos ver o exemplo do 26. Posso seguir? Pode. Que está relacionado com ele. Toro está, ou seja, ele C. E aí o Lacan passa, sem cortar, do toro à banda de Moebius. O que permitiria aos analistas poderem pensar a relação entre o significante que se estrutura sob a superfície de Moebius, não sob o espaço de Moebius, ou seja, é aqui no agora, lá na superfície, como traço, como corte, como gostam de dizer, né? Com os vetores da demanda e do desejo do sujeito. Então, o sonho e seu trabalho de associação levam a descobrir ou revelar como se estrutura a demanda e o desejo do sujeito. Isso é muito bonitinho. O Lacan vai para isso, mas ele passa num segundo momento onde ele fala da banda envelopante. É como colocar uma camisinha de Vênus num pinto, em outras palavras. E no exercício que a gente faz, a gente envelopa essa banda com uma corda maluca, uma mola maluca. Conhecem? Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Não? E ali o Lacan tem lá o desenho, daí eu faço a correlação com o de Sorri e mostro essa relação que tem um parentesco com esse movimento de Reidmeister. Qual é o resultado disso? Uma mostração topológica intuicionista da conjectura lacaniana, porque isso é uma conjectura, porque o Lacan sempre se perguntou como passar, e ele sempre voltava a isso e cortava e tal, como passar, né, do toro, ou seja, da demanda e do desejo, para o significante, na banda de Moebius. Como é que se dá isso? É meio demorado agora, tá? Pode ser? Mas explica tudo direitinho. Vai falando. Mostra o Lacan quando ele fala isso, pode ser?
peleia de futebol. É como a gente colocar um corintiano e um São Paulino juntos e prender num quarto. Ou um gremista e um colorado, sabe? Ou um... Guilherme, me ajuda. Manchester e... Liverpool. Né? Não tem como. Sabe? Não tem como. Por quê? Porque as bases constitutivas de ambos são incompatíveis. Não é o objeto, mas são os fundamentos que estão em questão dessa polêmica. Vocês já viram alguma coisa sobre o logicismo, né? Hoje vocês vão ver de novo sobre o logicismo, mas eu vou dar um toque um pouco no intuicionismo, né? Nós que estamos na psicanálise e nos interessamos pela clínica, não vamos ter uma posição eclética, mas a gente vai colher o melhor dos dois mundos e manter uma posição crítica. Isso é importante, né? Então vamos lá. O intuicionismo versus logicismo. Logicismo, Bertrand Russell. Intuicionismo, Henri Poincaré. Bom, é Russell, é Frege antes, é Poincaré, é Brouwer, é Riemann, e há algo também de Hilbert, por incrível que pareça, né? Aqui nós vamos ver a crítica. Quando Russell descobriu um certo paradoxo no sistema de Frege em 1901, aquele que nós já vimos, né? Poincaré não conseguiu conter seu prazer, ele deu risada, né? Ele escreveu: o logicismo finalmente provou que não é completamente estéril. Nos ofereceu finalmente, em seu nascimento, uma contradição. Ou seja, já mostrou que não dá certo. Podemos ver aqui uma parte da objeção de Poincaré. A matemática não pode ser equiparada à lógica. Ao contrário da lógica, ela não é estéril. Aí ele está, né? A compreensão matemática é, em certo sentido, criativa. Então, para Poincaré e para Brouwer, a topologia é a dimensão da liberdade e da criatividade do sujeito humano. Então, eles têm uma pegada construtivista aí, nesse aspecto, né? Bom, então assim, essa ideia promovida por Poincaré é referida e pensada por Lacan. Por exemplo, no seminário 10, nos diz que temos de perseguir suas vias, de Poincaré. No seminário 19 se pergunta se ela é um sintoma. Quem? A incompreensão matemática. Quando nós não conseguimos resolver algo e não conseguimos solucionar, né? Reflexo da problemática kantoriana, que deixou o Cantor maluco, né? Na verdade, deixou o Cantor maluco foi outra coisa, né? Um dia a gente pode voltar a isso, né? Também a relaciona com o valor de verdade. A ideia da incompreensão matemática, no seminário 19, está relacionada com o que ele vai trabalhar, ou já vinha trabalhando desde o 17, desde o 16, quando fala no mais gozar em relação a Marx e tal, na ideia de um valor de verdade. Ou seja, numa possibilidade de valorar algo, mas não metricamente. Vai acabar no gozo, né? No vídeo lá, naquela discussão. E finalmente, diz que ela é alguma outra coisa que a exigência formal na qual se engaja a reformulação lógico-matemática promovida na escola. Enfim, trata-se de um problema dos fundamentos aos quais interessa a psicanálise. Que no seminário 12 vai acontecer um fenômeno por iniciativa do Althusser, como muito bem o Rodolfo estava discutindo essa semana, porque dois rapazes que estavam na escola normal frequentam o seminário e começam a fazer perguntas no seminário 11, e no seminário 12 o Lacan convida dois gajos lá para fazer uma intervenção. E um deles faz a primeira intervenção, que é psicologia e lógica. E a partir do Frege, dos fundamentos da aritmética, que está nos Pensadores, esse em português,
senta o pau na psicologia e no conceito de intuição. Né? E falta de rigor, aquela coisa toda e tal. E na sequência quem fala é um outro jovem chamado Jacques Alain Miller, que vai pegar o que o Durox fez e vai trabalhar um conceito chamado de costura, corte e costura, né? Chamado sutura, no caso. Né? E aí começa a se falar, entra no vocabulário dos psicanalistas lacanianos da escola, a palavra rigoroso. Vou dizer uma coisa para vocês. O Russell e o Poincaré brigam. Tipo aquela famosa poesia da Leila Diniz. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Conhecem? É maravilhosa, né? É uma poesia psicanalítica. É incrível. Mas em nenhum momento o Russell vai dizer que o Poincaré, o Brouwer ou qualquer outro membro da escola intuicionista não sejam rigorosos, entenderam? Que não são excelentes matemáticos. E o contrário também. Eles fazem piadas, mas respeitam. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, que eu vou mostrar as consequências. E vocês hoje, nós todos vivemos isso. Vamos lá. Agora, sustentam que a matemática, ou seja, a aritmética, vamos pegar isso aqui, inicialmente, é redutível à inferência lógica, que é separada do seu praticante humano. Não precisa o ser humano para isso. É para ser automático. Né? Isso na medida em que só necessitamos analisar logicamente o texto matemático, escanerizar duas proposições para mostrar que uma implica a outra. P implica Q. É a famosa estrutura de Russell. P implica Q. Isto implica aquilo. Né? Nessa visão, mesmo as inferências lógicas mais mundanas devem ser consideradas produtivas. Por exemplo, Luiz Carlos Petri é o autor do texto do Porquê Nada Funciona. Daí ele vai se dedicar a analisar isso e falar sobre a tautologia, por exemplo. Né? Isto é, levando a novos conhecimentos criativos, desde que nos permitamos produzir algo formalmente diferente das premissas. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Bom, Russell, no pós-fácil de 1932, os princípios da matemática é 1901. 32 anos depois, ele vai publicar um pós-fácil e vai dizer uma coisa que é a seguinte: reconhece que as dificuldades... 32 é porque tem um livrinho importante em 32. Uma tese que é defendida, que é do Gödel, que arrebenta com o logicismo. Aí ele vai publicar de novo o livro na Inglaterra e vai escrever um pós-fácil. Que as dificuldades inerentes ao trabalho de redução da matemática a simples princípios lógicos não era tão simples como ele achava. E envolvia uma miríade de situações sintático-semânticas, que na verdade ele começava a descobrir que era muito mais problemas linguísticos que ele estava tendo que resolver do que problemas lógicos. Né? Essa posição reducionista se radicaliza mais ainda. Né? Ó, uma coisa que diz Russell sobre Kant, agora é a grande questão, a briga, é que Kant é um filisteu da matemática. Você sabe o que é um filisteu, né? Não. Diz aí, irmão em Cristo. Era um povo, né? A palavra palestino vem desse termo. Era um povo que ocupava aquela região na faixa litorânea, né? Por isso os romanos chamaram de Palestina, né? Chegando pelo litoral, na atual faixa de Gaza. Era a região deles, era um povo que estava lá. Metaforicamente, quando chama a pessoa de filisteu, tu está chamando ele de mentiroso, Sim. enganador, mal informado. Porque esse povo era tudo isso? Não.
É os prejuízos do poder no decurso da história. Se eram ou não, a gente não sabe, porque nós não estamos lá. No século XIX era muito usado nesse sentido. Você vê muitos intelectuais, o pior xingamento era dizer que alguém é um filisteu. Então, uma coisa, a tendência do logicismo e positivo lógico é ler a produção dos pensadores do passado e lhes exigir que tenham o conhecimento que se tem do tema no presente. Então, Russell não isso é uma lê... atitude de filisteu, segundo isso. O Russell vai ler Kant e cobra dele, e tem muita gente que faz isso. Mas que barbaridade! Kant não conhecia topologia, óbvio. Ele está antes de Gauss. Mas se ele não tivesse trabalhado, Gauss não teria feito o que fez, compreenderam? Então essa é uma das coisas assim interessantes nesses perrengues da epistemologia, né? É que, por exemplo, ele cobrar do Freud material significante. Ele está criticando Kant, né? Ele chama Kant é um filisteu da matemática. Ele escreve lá nos Principia, no Principia e nos princípios. Fácil. Injustamente. Eu acho engraçado só, acho bobo. Apesar que Russell é um lorde, um cara, mas ele tem raiva do Kant porque ele não aceita a ideia de que espaço e tempo são a priori. Ele não quer saber de proposições sintéticas na matemática, só quer saber de analiticidade. Então, a ideia dele é que uma analiticidade, ele está certo também, pode vir a produzir algo novo. A prova disso é o quê? A psicanálise. Bom, aqui nós temos os dois. O intuicionismo entende que a matemática não pode ser reduzida completamente à linguagem e que o ato matemático e poético é o resultado da criatividade humana situado na intuição. É isso que eles pensam, inclusive sobre a palavra poesia e arte. A verdade é um problema que ronda o imponderável. Eles têm uma atitude também construtivista. O que deriva disso no trabalho do Lacan? Topologias e a ideia de matematização do real. Agora, do lado do logicismo, entende que toda aritmética pode ser reduzida a simples operações lógicas que são reguladas o tempo todo, que nem uma maquininha, por constantes lógicas de base sintático-semânticas. É brilhante isso também. A verdade está na coerência formal das proposições. Vou examinar como estão organizadas as frases e o cálculo das proposições, eu sei como é que é a verdade daquilo. Né? Qual é a derivação dentro da psicanálise lacaniana? A formalização. Quando se fala em formalização, quando está se falando... Vamos ver ganhos, tá? Com Peano, Frege e Russell, a psicanálise ganha a possibilidade de uma análise lógica da linguagem. Sim. Ganha também a organização de uma estrutura modular de descrição de fatos. Mundo é tudo que é o caso. É a palavra modelar do Bertrand Russell na filosofia do atomismo lógico. E que todo mundo diz que foi Wittgenstein que inventou isso. Wittgenstein diz que ele que inventou, mas foi Russell, né? O que é frase? O mundo é a totalidade dos fatos. Os fatos são aquilo que eu descrevo. Certo? Tat, isso. Tat Sacher, yeah. Né? De fatos, objetos e relações. Os tais algoritmos e matemas escritos como organizações sintático-semânticas, como o fantasma. Então, é de um espírito russelliano que vem a fórmula, e não é uma fórmula, ou é um algoritmo, do fantasma. E aqui eu coloquei uma dica de como é a estrutura, né? Parênteses, né? Para poder organizar. Também se ganha com isso o ideal de uma reformulação lógico-matemática da psicanálise. É algo que acontece do seminário 12 até o seminário 19, para ali.
E o Lacan não faz nenhum alarde. Por quê? Principalmente porque ele gostava muito do rapaz. Que é um cara brilhante, o Jacques Alain Miller. Né? E o professor do rapaz de quem ele dependia. Mas que ali. nesse ponto, pois é, pode ser, mas é que sabe quando, por exemplo, a filha da gente está casada com esse rapaz, a coisa é bem mais sutil. Bem mais pessoal. Os meus netinhos, aquela coisa toda, né? Tu fazendo. Agora, com o intuicionismo, o que a psicanálise de Lacan ganha? Com Riemann, Poincaré, Brauer, temos a topologia das superfícies, a topologia dos nós. Com Poincaré, Gödel, agora, Gödel é o intuicionista. E Desante temos a ideia de matema, a ideia de incompreensão matemática e o limite da imponderabilidade de A, que é o tal do objeto A. Quem já pescou e tentou pegar mussum pelas mãos, alguém já pescou aqui? Já desceu o sul. É duro, né? É mole. Escorrega. Agora que é mole. O que é mussum? Mussum é uma enguia. Sebenta. Hã? Sebenta, você não consegue. Sebenta, tu não consegue pegar ela. Ou tu gafeia ela, ou... Sabe? É aquele bicho que o Freud estudou as glândulas sexuais. Isso. Ingeste. Então são os ganhos, né? Bom, agora nós, as superfícies, para poder dizer um pouquinho, só um pedacinho disso, porque daria para falar muito, eu cito Freud, né? Que Freud escreve para Breuer o seguinte: atormenta-me o problema de saber como seria possível representar de maneira plana, bidimensional, algo tão corporal como nossa teoria da histeria. Ele não leu nada dos caras e disse tudo. É muito impressionante isso, né? Não é? Então, só para ter uma ideia, né? Essa carta para o Breuer. Sublinha a palavra representar, que depois eu quero te fazer uma pergunta. Mas o representar é a coisa, né? Todo mundo é contra a ideia de representar, né? Então, Não é nesse sentido. Então, nós as superfícies falamos, cada espaço, viram? Estou usando a expressão espaço, não estou usando essa expressão superfície. Cada espaço topológico possui uma pertinência no pensar lacaniano. Por exemplo, a banda de moedas em suas viravoltas, está ali ela, uma representação. Na verdade, eu posso dizer para vocês que aquela banda que lá está não é uma representação, é uma banda mesmo, porque ela é computacional, topológica, dentro do matematicamente aceita como universo topológico. Mas eu estou mostrando no PowerPoint, aqui eu vou dizer que ela é uma representação, ok? É uma fotografia de alguém, de um espaço. Eu fotografei esse espaço. Tá? A banda de Möbius, em suas viravoltas, abre a série dos espaços não usuais na topologia. Até pode usar o hífen no não usuais, que fica melhor. Tá? O que tem nela? A estrutura da inversão vetorial. A viravolta. É pensada como estrutura modelar do rebus, sonho, lapso. Mas qual é o elemento modelar para isso? É o rebus, o sonho. O lapso, o esquecimento, são derivados no mundo prático disso. Ela é modelar como superfície de estruturação do jogo do significante. Aqui eu deveria ter colocado global. Tá? Estrutura global, modelar do rebus. Tá? Agora aqui, local, localmente na superfície, como superfície de estruturação do jogo do significante. Lacan, no seminário 12, diz uma coisa que mostra que ele conhecia muito o que ele estava dizendo. O significante se estrutura sobre a superfície de Möbius.
Não é sobre o espaço. É na superfície. É na superfície. Entendeu? É lá na superfície. O significante é local, não global. Nesse sentido. O campo da produção evanescente do sujeito do inconsciente. No 12 ele também vai colocar isso. Ou seja, como exemplo formal do inconsciente. Aí, para vocês terem uma ideia de que essa coisa anda para lá e para cá e vai afetando as pessoas, né? Havia um cara na Alemanha que também fez matemática, além de ter feito teologia e filosofia, que é o Heidegger, e que ele vai ter uma das várias tiradas que ele está falando topologicamente, mas não dizendo que é topologicamente. Ele vai dizer: o pensamento que pensa o pensamento retorna sobre si mesmo e desiste de seu caminho reto. Isso é em Heráclito. Heráclito pode ser considerado o primeiro topólogo. Né? Eu não obrigo ninguém a concordar comigo nessas coisas, mas é o que eu... Tá. E agora os mestres. Aqui eu coloquei 3 espaços para vocês terem uma ideia, indicando perspectivas também, só pontos, tá? Olha os pontinhos aqui, tá vendo? Pontinhos, e aqui só pontos, né? Riemann e Poincaré. Se Riemann e Poincaré não tivessem, se eles tivessem se recusado a escrever o que escreveram, e principalmente Poincaré, vocês não teriam a teoria da relatividade do Einstein. O próprio Einstein escreve sobre isso. Isso seria um caso interessante, mas não tem muita... É mais para mostrar essa coisa assim. Espaço e tempo são relativos. Eles são referenciáveis. Eles não são absolutos a priori. Apesar de, do ponto de vista local, nós nos situamos de um modo a priori num espaço, que é o corpo de nossa mãe, e desenvolvemos proprioceptivamente desde os círculos circadianos, pré-operatório, né? Do ponto de vista global, o espaço e o tempo não são absolutos, são relativos. Sempre estarão na dependência de um objeto em relação a outro e um observador. Então, por isso que as N-topologias são possíveis. Elas são utilizadas para a descrição de situações por Lacan, no caso. Eu vou dar um exemplo do Riemann agora. As ocasiões nas quais se podem fazer nascer os conceitos em que os modos de determinação formam uma variedade contínua, estão lembrando isso? Uma variedade quer dizer uma sucessão, ou um ponto que vai se movimentando, né, contínua, no contínuo. Uma estrela que está andando em risco do céu, por exemplo, a gente pode pensar, mas a gente está pensando em uma variedade contínua na superfície, naquilo que eu posso ver, compreendem? Então vocês estão vendo que eu tenho laranja aqui. É laranja? Concorda? Viu? Alguém diz, não, para mim não parece laranja, parece outra cor. Mudou essa variedade contínua para o sujeito. Tá? Uma variedade contínua são tão raros na vida ordinária que os lugares dos objetos sensíveis, isso tem a ver com aquela coisa, se um sujeito abrisse os olhos pela primeira vez e visse a garrafa aqui, e fechasse os olhos, e visse de novo, tudo estaria no mesmo lugar. E se na terceira vez a garrafa estivesse aqui, quando ele abrisse os olhos, ele perceberia a diferença. O espaço está dado. Esse espaço, o
mas é a sucessão temporal, lógica, da abertura de olhos que vai marcar a diferença, no caso. Ele vai falar isso. Então, você vê um carro se deslocar, nós vimos o coiote correr atrás do Papaléguas, lembram? Essa coisa toda, né? Aí ele vai dizer assim: os objetos sensíveis e as cores. E aí complica tudo. São quase os únicos conceitos simples cujos modos de determinação formam uma variedade de várias dimensões. Gente, o amarelo é o amarelo, não é? O azul é o azul, não é? E o verde é o verde, né? Mas o verde, da experiência do verde do Alain é diferente da experiência do verde do Petri. E aí você põe a experiência estética, é Faro. Eu fiz liceu de artes, eu pintei, eu misturei cores, ele fez isso e aquilo, ele tem outro, ele é físico, né? Sabe? Agora, quando nós conversamos sobre cor, nós nos enriquecemos mutuamente. Porque algo pode estar além do que eu percebo e vivencio, experiencio, e que talvez a gente possa alcançar. Bom, assim, uma maçã cai sobre a nossa cabeça e intuímos a lei da gravidade. Isso é Newton. É a famosa historinha de Newton. Observamos o abaulamento de uma superfície e pensamos na gestão de algo. Ou um vulcão está surgindo aqui, ou uma mulher está engravidando, ou eu estou engordando, né? Intuímos a antecipação de uma variedade local, aí que está a importância, que sofre uma transformação no espaço, ou o próprio espaço se transforma. Mas aí que entra essa relação entre o local e o global. E é por isso que aquilo que as pessoas dizem durante a sessão é tão fundamental para a transformação dela como um todo, como um sujeito. A experiência. É, topológica. Daí agora o Poincaré. Pensamos corretamente sobre figuras imperfeitas. Esse é o lema, essa é a explicação mais simples da intuição. É prestar atenção. É seguir o capítulo 2, a introdução do capítulo 2 da obra de Freud. Quando é Schiller. Ele é cita Schiller, da turma lá. Né? O espaço é relativo, assim como o tempo. No espaço, podemos encontrar e realizar transformações contínuas em variedades locais. Né? Você pode ficar grávida. É uma transformação contínua na variedade local. Tendo como resultado global, você vir a ser mãe. Simples. É nesse sentido que ele está falando. E ele dá esse tipo de exemplo. Não é esse aqui, mas ele dá esse tipo de exemplo. Suponhamos, né? Sabe? E se tu tivesse andado a 3 quilômetros a menos de velocidade, não teria sido multado, talvez, né? O espaço é um contínuo de 3 dimensões que se interpenetram. Aí que está o negócio. Nós estamos acostumados a pensar e vivenciar, ter experiência física de que o espaço é sólido. Eu vou e me atiro na parede do muro. E aí ele diz, certo, isso tudo bem, é a geometria dos sólidos, né? Que é Euclides, é o último livro de Euclides. Agora, há espaços de interpenetração. Olhem o que ele falou ali. Que a experiência ou o modo de ser do verde para Alain é diferente do meu modo de ser. Mas foi falado verde. E os verdes dele e o meu verde podem se intercruzar. Não? Eu jamais saberei. É bom, que já não... Né? Bom, na abstração intuitiva começa com a experiência
da superfície sem métrica, que é o corpo, que é com a criança. E o Poincaré vai falar sobre isso. Exatamente, parece um pré-lacaniano falando sobre isso. Um exemplo interessante da aplicação da proposta intuitiva de Poincaré pode ter como analogon a regra metodêutica de Freud, a partir de Schiller, de abrir as portas da percepção e dizer tudo o que vai à sua mente. Não é dizer que é chose, né? Mas é abrir as portas da percepção e se tornar um artista pensante. Essa é a aposta de Schiller. Que fala, que escreve, que diz e tal. Tarará. Essa não é a posição do físico? Também. E aí, na sequência, vocês têm aquela apresentação anterior, que é a Sua Majestade o Toro, e no dia 21 eu proporia fazer um resumo da apresentação do Toro e falar sobre a metamorfose que há a partir de Brauer, que é uma coisa muito curtinha, né, fácil de entender, e que eu vou procurar mostrar topologicamente como é que se dá, porque é uma brincadeira, né? Se a gente for fazer uma seleção sem um policial, né? O policial quer dizer a razão, uma razão. E é interessante por isso que as famosas séries de Fibonacci são propícias para poder pensar essa questão. Mas eu vou falar só sobre topologia. Seria essa ideia. O que vocês acham, né? Questões? Eu queria te fazer uma pergunta para me ajudar a pensar, né, a partir do que você está dizendo, uma questão sobre a qual eu estou trabalhando bastante agora, né? Que se traz a partir dos teus comentários sobre logicismo e intuicionismo. O Lacan, lá no seminário 2, quando ele faz a carta roubada, faz mesmo, e principalmente quando ele completa lá nos escritos, em 66, ele faz uma espécie de uma lógica que caminha sozinho, né? Que você pode prever até de uma maneira, fica difícil você entender a posição justamente do sujeito, porque ele é a tal ponto determinista, você pode ver, calcular a jogada daqui a 1 milhão de lances, onde é que ela vai retornar. Nesse mesmo seminário 2, ele vai ter a conferência sobre a cibernética. Eu sabia que você ia falar sobre isso. Eu sabia que tu ia tocar nesses assuntos. Mas vai, é ótimo. Então, aí, hoje, por que eu estou tocando nisso? Porque a gente está na psiquiatria, todo mundo esperava muito, né, do futuro da biologia, para os marcadores biológicos, né? Mas teve um grupo que, inclusive, um brasileiro liderou, né, o Siddhartha, que fez programas, que eu diria, lacanianos de computador, cibernéticos, que ele pega certos desdobramentos de variações gramaticais e de fragmentos significantes, como é que você reorganizando. Você pega um sujeito, um fragmento do discurso dele, né, fala 40 segundos, você coloca num programa de computador e se calcula com 2 anos de antecipação, com 92% de chance se ele tem ou não de ficar psicótico. O melhor, é o melhor identificador hoje que a gente dispõe de prever se o sujeito vai ter ou não ter mais. Aleatoriamente? Eu já li coisas do Siddhartha. Então, o que é interessante, até vou dar uma sugestão para vocês, vai ter um congresso internacional de filosofia da psiquiatria aqui em São Paulo, agora no fim do mês. Então, os principais filósofos, alguns dos principais filósofos vivos hoje. O João Teixeira vai estar lá? Não sei te dizer, tem uma lista longa, né? Filosofia da psiquiatria? Filosofia da psiquiatria. E tem duas, uma sobre Lacan e outra sobre Freud. Que dia vai ser? Acho que vai ser na última semana de junho. Deixa só para completar. Um dos problemas, justamente dessa questão que coloca na inteligência artificial, é assim, a gente conseguiria um dia com um programa de computador
não só faz essa antecipação, porque isso já está demonstrado que se faz. O próprio Lacan achava que dá para fazer, só que ele não tinha essa matemática. Um dia a gente vai conseguir fazer uma modelização do sujeito pela via cibernética. Então, uma das oposições que o sujeito diz, estava lá no Turing, né? Ele dizia que é uma máquina de imitação, é um jogo de imitação. Podia fazer como, mas não faria a coisa, porque justamente no próprio a questão do teorema do Gödel é que você pode, no sistema axiomático, você não tem como excluir quem é que programou o axioma. Então, o que eu te perguntaria então é isso, assim, o que dentro desse campo da aplicação da inteligência artificial, na modelização da questão do sujeito, essa tensão entre, eu acho que você vai responder pela via do objeto A e tudo mais, mas como que a gente pode pensar esse problema? É assim, esse é uma questão, vou te falar, como os caras dizem assim, essa questão que você está colocando é muito importante, porque daí quando alguém diz isso, na verdade está pensando que não é, mas ela é importante, ela é realmente muito importante. Aliás, eu vou, nos próximos discos, vou discutir algum ponto paralelo com isso com um colega meu lá na PUC, professor Ítalo Veiga, mas é uma questão que ela não é compacta. Ela tem uma série de outras questões dentro dela e talvez ela devesse ser formulada como uma conjectura geral para tu poder atacar elas. O primeiro ponto que eu acho que tem que ser atacado é o que o Lacan fez no Seminário 2, que poderia ser chamado pelo conceito de máquina automática, máquina autossuficiente. Com essa máquina autossuficiente, então, tu conseguiria fazê-la trabalhar. O Vaperrot considera cada um dos espaços topológicos como máquinas. Essa é a ideia dele. Pelo menos é no Seminário 26. Ele chama de máquina. Ele chama. Mas a ideia, o nome não é ele que deu, o nome já existia, esse nome. Mas aí, por exemplo, no ponto de partida, antes até de começar a falar sobre máquina, e eu acho que o Vaperrot não faz isso, mas porque ele é digamos, ele gosta muito da topologia algébrica, no caso, e ela é maravilhosa, certamente, é o seguinte: ambas as duas perspectivas que foram apresentadas hoje, tanto o logicismo, que é o que ele está falando, são os herdeiros do logicismo, os herdeiros de Frege, como os herdeiros de Poincaré, essas duas perspectivas, elas são as duas viáveis, mas viáveis e operacionais, psicanaliticamente falando. Só que é o seguinte, com Frege tu jamais vai chegar na teoria da relatividade geral, de jeito nenhum. Com Poincaré tu vai até lá, ele quase fez, mas ele também não estava preocupado, né? O Einstein usa todos os cálculos dele, né? Brilhantemente, porque o Einstein é intuitivo. Mas isso não é a questão. A questão é a seguinte, que a pergunta se dá para mim é qual é o sujeito que eu posso prever ou encontrar a partir de qual das duas perspectivas. Talvez o mesmo, ou talvez não. Porque aí tu tem alguns problemas que são colocados. Por exemplo, o pessoal da inteligência artificial, não são todos, mas eles têm, como o Siddhartha, né? E outros, eles têm a esperança de que eles possam contar daqui a alguns tempos com uma teoria unificada. Do quê? Unificada. O Siddhartha é uma teoria pragmática, mas isso aí é outra coisa. Mas o pragmático é Não, maravilhoso. Então, pragmático vai resolver problemas. Como é que eu identifico se o cara tem chance de ter esquizofrenia? Ele não vai fazer uma teoria do sujeito.
localmente. Localmente. Mas o local, a atitude local, ela está fundada numa possibilidade de transposição com outras coisas. E esse é o grande problema. E a teoria do sujeito, do Lacan, ela é algo que passa por isso, mas tem outros lados, entendeu? Eu acho muito interessante. Os americanos começaram isso na década de 60, fazendo análise de discurso matematicamente, logicamente, na verdade, não tem diferença, né? Do presidente dos Estados Unidos, para saber se ele ia pirar ou não, né? Para controlar ele o tempo todo. Controlava o discurso dele para saber se ele ia apertar o red button ou não, né? Então isso era uma coisa que era feito monitoradamente. E tem a ver com Chomsky, né? Com o trabalho que o Chomsky fez, o primeiro trabalho, né? Eu acho que nem todas as possibilidades foram examinadas, tá entendendo? Porque assim, ó, se tu pegar lá no Seminário 2, a carta roubada, tu pode mapear todo o trajeto do Dupin e etc e tal. Agora, não esqueça uma coisa, isso é uma descrição a posteriori do acontecido. Porque em ato da coisa, talvez a gente possa pensar algo intuitivo que operou. Do tipo, por exemplo, o Enigma dos Três Prisioneiros, ele apela ao conceito de intuição. Mas depois de tu resolver entender ele, tu consegue formalizar ele. Compreende o que eu quero dizer? Eu, pessoalmente, eu acho que a oposição entre do formalismo, do logicismo, contra o intuicionismo, extremamente exagerada. O Russell não precisava ter ido por esse lado, nem o Frege. Tanto é que eu não tenho tempo de falar, mas eu iria falar sobre o Frege, se pudesse, né? Que o Frege vai conversando e vai falando outras coisas também, né? Além dos fundamentos, né? Ou dos Grundgesetze, né? Das leis fundamentais, que mais ou menos o cálculo e a formalização são super eficientes, mas existem alguns momentos onde você tem, e não são poucos, né, uma certa indecidibilidade, não é imbecilidade, né, é indecidibilidade, e aí tu tem que jogar. Ou algo acontece, e aí tu descobre algo novo. O Gödel, por outro lado, era radicalmente cético com a possibilidade tanto de uma teoria unificada da matemática e das ciências, como ele achava que o computador iria evoluir muito e tarará, seria maravilhoso, mas ele nunca, e aí é uma coisa que o pessoal não pega às vezes, ele nunca seria senciente, porque há uma diferença entre ser inteligente, ter inteligência artificial, e ser senciente. Porque como a inteligência artificial senciente, ela pode conseguir alcançar uma certa burrice artificial também, e se enganar. E isso é um dos pressupostos muito importantes para ele, né, e se dar conta Para o Gödel. para o computador. Mas estava no Turing também. Mas o Turing é Gödel. Ele é um filho do Gödel, ele deixou o Wittgenstein louco por causa disso. Se for pegar... mas hoje não, a coisa é muito complicada, sabe? Por isso que eu falei, seria legal nós trazermos aqui o João Teixeira, que é um amigo meu, que é um filósofo da mente, especialista nessa área de inteligência artificial, para a gente fazer um debate com ele sobre o assunto e colocar questões sobre isso. Né? Mas eu acho que é possível, sim, você ter uma máquina o suficientemente robusta e estruturada para conseguir fazer uma estocástica de muitas coisas. E, eu digo mais, isso é simplesmente assustador.
É, exatamente. Porque assim, eu às vezes olho para determinados comportamentos que estão acontecendo ao meu redor e eu olho assim, vai acontecer isso. Entendeu? E acontece. Por quê? Porque tu só calcula os dados lógicos e vê que a coisa vai acontecer. Né?